Hi guys, how are you? Então, na aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao tema, né? Os temas dessa unidade 4. A gente vai falar um pouquinho sobre Past Perfect. O Past Perfect foi um tempo verbal que a gente comentou muito quando estávamos estudando conditionals, e foi até inclusive um pouquinho difícil para vocês entenderem sem ter esse conhecimento do Past Perfect. Então, a gente vendo agora o Past Perfect, vai ficar até mais claro aquele conteúdo das conditionals para vocês, certo? A gente depois pode até dar uma retomada depois desse conhecimento de Past Perfect mais aprofundado. Porque aquela vez a gente viu bem por cima e agora a gente vai ver de uma maneira mais aprofundada. Por ele ser um tempo verbal um pouquinho mais difícil de entender, eu dividi ele em duas partes, vão ser 2 vídeos. Hoje a gente está no a primeira parte, o próximo vídeo eu encerro para ficar mais claro para vocês não terem tantas dúvidas, certo? Então, vou compartilhar aqui a tela, vocês vão poder acompanhar todas as explicações e entenderem melhor de uma maneira que não tenha muitas dúvidas, tá? Mas eu quero que, se vocês forem tendo algumas dúvidas, vocês vão anotando, que na próxima videochamada a gente vai conversar sobre esse tema. Então, vamos lá. O que é o Past Perfect? Usamos esse tempo verbal para falar de ações que foram completadas antes de algum ponto no passado, falando de algo que aconteceu antes de outra coisa. Confuso, né? Então, vou mostrar uma figura que vai ficar mais fácil. Então, a gente tem aqui Past Perfect. Deixa eu pegar um pontinho de luz aqui desse aplicativo, que fica mais fácil para destacar. Pronto. Então, aqui a gente tem o Past Perfect, a gente tem uma linha do tempo. Então, aqui, ó, Future, futuro, Present, presente, Past, passado. Então, aqui, esse aqui é um ponto no passado, foi algo que aconteceu. A gente vai usar o Past Perfect para falar de coisas que aconteceram antes desse ponto, ou seja, tudo que for esse X azul aqui representa o Past Perfect. Esse X preto representa o Simple Past. Então, a gente vai ver hoje só a forma afirmativa e para que fique bem claro na cabeça de vocês. Então, na estrutura da forma afirmativa, a gente tem subject, que é o sujeito. Had, sempre vai ser had. Professora, pode ser have, pode ser outra palavra? Não, tem que ser o had, tá? Participle e complement. Professora, eu não sei o que é participle. Participle é o particípio. É o verbo particípio. O verbo na sua forma particípio. O que é particípio? Quando a gente tem um verbo em português que a gente sempre fala cantado, dançado, comido, viajado, estudado, certo? Então, tudo isso vai ser verbos na forma particípio. Então, aqui um exemplo. I had finished work. Eu havia terminado o trabalho. Então, tinha acontecido alguma coisa e antes dessa coisa eu havia terminado o trabalho. A gente usa muito isso em português quando a gente está contando uma história, por exemplo, a gente quer falar de algo que aconteceu antes de determinado fato. Então, she had God. God não, era para ser gone, tá? Foi um errinho aqui de digitação que passou despercebido. She had gone. Ela havia ido embora, ela havia partido, certo? Então, she had gone, ela havia partido antes de determinado ponto. Essas frases estão fora de contexto, tá? Então, sempre que tiver o past perfect, vocês vão ter a noção de que estamos falando de algo antes de algo no passado. Continuar. Opa, falei demais. Então, aqui, eu coloquei, eu não vou ver todos, tá? Não, eu vou só mencionar, explicar uma coisa para vocês, porque aqui é uma lista de verbos irregulares. Por que a gente está vendo isso? Porque o particípio, ele sempre vai estar todos os verbos têm sua forma particípio. Os verbos que são regulares, eles não estão nessa lista porque eles vão seguir a sua forma no passado. Então, os verbos regulares são aqueles que a gente só faz acrescentar ed. Por exemplo, study, deixa eu digitar aqui para ficar mais claro. Study, no passado fica studied. Love, no passado fica loved, certo? Sei lá, deixa eu pensar. Cry, fica cried. Play, fica played, certo? Esses são exemplos de verbos
regulares. Mas aqui, nessa lista, eu vou mandar, inclusive, depois para vocês no grupo, essa imagem, que aí até ajuda vocês. Todos esses, eles são verbos irregulares, porque quando ele tem os irregulares, eles não seguem uma regra, não vão seguir essa regra do ED. Então, como é que faz para aprender? Decora. Não tem outra regra, não tem outra forma. Tem que estudar e conhecer o verbo e saber como é a sua forma no passado. Até ele entrar na sua cabeça, vai chegar uma hora que você vai já automaticamente lembrar que ele é irregular e como é que é a forma dele, tanto no passado como no particípio. Então, aqui, ó, a primeira coluna é sempre a coluna do particípio, do infinitivo. O verbo na sua forma pura, por exemplo, cantar, dançar, comer, pular. A coluna do meio, ele é a sua forma no passado, como ele é no passado. E aqui ele é a coluna, terceira coluna, que é a coluna verde, ele vai mostrar como é a sua forma no particípio, certo? Então aqui, por exemplo, o verbo awake, que é o verbo despertar. No passado, ele fica awoke, despertou. E no particípio, awoken, despertado, certo? Ah, professora, tá muito confuso. É porque eu tive que partir, como ela era uma lista muito grande, assim, comprida, eu tive que cortar para colocar uma do lado da outra. Então, aqui, ó, vocês podem ver que aqui, ó, aqui vai ser a continuação dessa parte de cá, tá? Porque tá o D aqui. Ok? Então, mas depois eu vou mandar para vocês lá no grupo a imagem, só essa imagem completa, que aí fica mais fácil para vocês acompanharem, certo? Não vou ler todos os verbos, porque senão a gente vai perder aqui um tempão. Isso é mais para vocês entenderem como funciona e conhecerem esses verbos irregulares mais comuns, tá? Então, assim, até títulos de conferência. Você está fazendo uma atividade, você vai lá conferir como é aquele verbo, como é aquele particípio, tá? Então, para ajudar vocês nas atividades também. Então, aqui, deixa eu apagar isso aqui. Aqui a gente tem o uso da palavra since. Usamos o advérbio since para expressar quando algo começou no passado. Então, tem os exemplos aqui. They had been staying with us since the previous week. Eles têm estado conosco desde a semana anterior. I was sorry when the factory closed. I had worked there since I left school. Eu fiquei muito triste quando a fábrica fechou. Eu havia trabalhado lá desde que eu deixei a escola. Então, essa palavra since vai ser sempre quando a gente vai falar de quando algo começou no passado. Vai ser desde, certo? E aqui a gente tem só um comparativo entre o passado simples e o passado perfeito, né? O simple past e o past perfect. No passado simples, ó, é um acontecimento isolado já concluído no passado. E a estrutura, eu tenho sempre um verbo. O verbo vai ter sempre ED no final, quando esse verbo for regular. Quando ele não for regular, aí a gente vai seguir aquela lista que eu coloquei agora há pouco. E já no past perfect, a gente tem aqui o had e o particípio. E aqui sempre um acontecimento no passado antes de outro acontecimento no passado, certo? Então, coloquei aqui mais para ser mais visual para vocês conseguirem visualizar melhor. Deixa eu voltar aqui, tá? Então, na próxima videochamada, eu quero que vocês anotem todas as dúvidas que vocês tiveram durante esse vídeo, o que vocês não entenderam, as perguntas, o que vocês querem que eu explique de novo, de uma maneira mais detalhada, ou com outras palavras, que fique mais claro. E aí, na nossa próxima videochamada, a gente conversa, ok? Bye, bye. See you next class.